Oi, gente, tudo bem? Vocês viram alguma diferença em mim? Diferenças à parte, vamos lá. Hoje eu vou gravar em pé, tô a fim de ficar em pé hoje, então vamos lá. Pra que eu tô aqui hoje? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Eu vim fazer um vídeo político. Sim, eu vim... E hoje eu vim falar sobre educação sexual nas escolas brasileiras. É isso mesmo. Não, tô brincando. Até parece. Não, eu vim falar de educação sexual, mas sobre o hit do momento, que já passou um pouquinho, eu tô um pouco atrasado, mas eu tenho um motivo pra isso. Vim aqui pra falar sobre sex education. Vamos lá, por que eu estou falando com 2 semanas de atraso? No final de semana que saiu Sex Education, eu não estava em casa. Fiz uma pequena viagem com amigos e eu não consegui, eu tava sem conexão nenhuma, então não tinha como eu assistir a série. E eu não pude assistir, mas eu assisti durante a semana seguinte, e aí houve alguns percalços na vida, mas estou aqui para falar sobre Sex Education, esse sucesso na Netflix. Sex Education estreou em 2019 como uma série que poderia mudar as expectativas do público. Tipo assim, quando você viu Sex Education na Netflix, você pensou o quê? Você pensou em putaria, simplesmente. Não podia ser outra coisa. Mas Sex Education vai além disso. Sim, tem um pouco, mas Sex Education vai além disso. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira temporada. A primeira temporada apresenta o Otis, que é interpretado pelo Asa Butterfield, é um ator britânico. Inclusive, Sex Education é uma série original Netflix britânica, não é americana, tá? Então por isso que os motoristas estão dirigindo do lado oposto do nosso e etc. Por isso que o inglês deles na série é bem diferente do inglês americano e etc. Otis é interpretado pelo Asa Butterfield. Ele é um menino inseguro, jovem, que está no primeiro ano do ensino médio, filho de uma terapeuta sexual, que é interpretada pela grande Gillian Anderson. Gillian Anderson, inclusive, quando ela recebeu o roteiro da série, ela jogou o roteiro no lixo, porque ela achou, assim, um absurdo. Depois voltou atrás e está nesse grande sucesso da Netflix. E a mãe dele é uma terapeuta sexual, porém o Otis, ele não tem experiência sexual. Ele não tem nenhuma experiência sexual, nem com ele próprio, se vocês me entendem. É muito engraçado isso, porque ele tem uma relação muito boa com a mãe dele é muito aberta com ele pra falar sobre essas coisas, só que pra ele é indiferente, ele não tem vida sexual e ele não tem interesse sexual até o momento. Ele tem um melhor amigo, que é o Eric. O Eric é interpretado pelo Nikut Katwa. É um ator nigeriano, se eu não me engano, gente. Eu posso estar errado na nacionalidade dele. Ele tem uma história muito bonita, inclusive, se vocês quiserem, deem uma olhada na história dele, de como foi ele chegar na série, como foi que ele estava vivendo antes de entrar nesse sucesso, que a vida dele não estava sendo fácil. E o Eric é um menino negro, cristão, gay, abertamente gay, e super afeminado. Dá pra ver que ele é super afeminado de longe. Ele usa roupas extravagantes, e eu não estou falando extravagantes de um modo ruim, são exageradas, não. Extravagantes de purpurina e roupas coloridíssimas e etc. Mas ele tem um estilo muito top, inclusive. E o que acontece? Na primeira temporada, o grande mote da primeira temporada é uma clínica sexual dentro da escola deles, que o Otis abre com a menina que ele conhece na escola, a Maeve. A Maeve, ela é interpretada pela Emma Mackey. E ele é super apaixonado por ela, só que ela é aquela garota cheia de si, empoderada, usa as roupas que quer e não tá nem aí pra sociedade patriarcal e etc, pro machismo. E ela é muito aberta sexualmente, então ela sempre disse que já tinha feito e etc. Então o Otis não se sentia preparado pra ter algo com a Maeve. Só que o Otis não sabia que a Maeve também estava apaixonada por ele. Tem história da Disney, né? Quando eles abrem a clínica, o pessoal começa a ser atendido na clínica e etc. E praticamente é isso. Só que a história não fica só nos dois. A história viaja bastante no Eric, que tem um algoz muito grande na escola, que é o filho do diretor. E ele é um cara branco super alto que todo mundo diz que tem
uma coisa bem enorme e ele sofre muito por essa pressão, porque todo mundo espera que ele seja o maioral na cama, e ele tem uma família muito mal estruturada, a ponto dele ter conflitos com ele mesmo, e isso fazer com que ele seja o típico cara machão, poderosão da escola que ataca as minorias. Então o Eric sofre muito bullying dele, ataca muito o Eric durante toda a primeira temporada. Mas é muito claro que ia ter alguma coisa entre os dois, que esse bullying não era à toa, e isso a segunda temporada mostra. Para finalizar, a primeira temporada acaba com a cena icônica, que é a Maeve indo contar para o Watts que é apaixonada por ele, mas acaba não contando porque ela deu uma cena que ela acha que ela não deve estragar. E a primeira temporada, ela não tem erros, grandes erros de continuidade, erros de lógica, ela não tem. Ela é bem fechada, o roteiro é muito bom, acontece coisas que a gente não espera. Por exemplo, o Eric e o Adam, em um momento a sós, acontece algo que ninguém esperava. Porque se fosse esperar, sendo bem preconceituoso e bem estereotipando mesmo, eu esperava isso do Eric e não do Adam. Mas acontece, é uma cena, tipo, a gente fica assim, ué, como assim? Ah! É muito top assistir essa cena, mas deixa um conflito e um gancho muito aberto para a segunda temporada. E aí a segunda temporada veio. Agora, a clínica sexual não é mais o foco. Agora, o Watts está namorando. O Watts namora a Lola. Só que ele não teve nenhuma relação sexual ainda. E ele se distanciou um pouco da Maeve, natural, né? E o Adam foi estudar em uma escola militar. Essa mudança abalou muito o Eric. Para contrapor isso, chegou um aluno novo na escola, o Rahim. O Rahim é um francês descendente de muçulmanos que é ateu, até onde tudo mostra, ele é gay, e ele começa a namorar o Eric. Mesmo a escola inteira querendo ficar com ele, ele escolhe o Eric. E eles começam a namorar, só que o Adam volta. E eu sinto que eu preciso focar muito mais neles sobre a segunda temporada, porque o Watts deixa de ser muito foco na segunda temporada, pelo menos eu senti isso. Eu não via tanto interação do Watts. Inclusive, só uma errata aqui, o Watts começou a ter vida sexual, porém não foi com outras pessoas. Ele começou a ter vida sexual solo, com ele mesmo. E aí o que acontece? O Watts deixa de ser um pouco o centro, deixa de ser um pouco o foco. Tem outras questões muito mais importantes sendo discutidas na série, que é, por exemplo, o Adam se descobrindo bissexual, algo que ninguém na história esperava. Isso envolvendo o Eric, porque o Adam se apaixona pelo Eric, e o Eric também sente algo pelo Adam, mesmo ele estando namorando o Rahim, que é filho do chefe do Adam. Então, assim, é um conflito muito grande e um momento de autodescoberta e aceitação enorme. É bonito de ver, mas eu acho perigoso, porque deixa o Eric como um personagem indiferente que fica voando na história do Adam, como se tudo que o Adam tivesse feito com o Eric, todo o bullying, toda a opressão que o Eric sofreu, isso é citado na série. O Eric confronta o Adam sobre isso. Então é importante, mas é perigoso, porque o Eric deixa de ser o personagem importante que ele era, o foco, e ele começa a voar na história dos outros. E isso não é legal. Até pela questão da representatividade. A série fala muito sobre isso. A série tem representatividade? Tem. Ela tem pansexual, tem homossexual, tem mais de um homossexual, tem bissexual e tem representatividade negra, tem representatividade feminina, feminismo presente e de verdade, e sororidade entre mulheres da série. Tem presenças de várias minorias. Então, assim, deixa uma representatividade importante como pouca coisa. Isso não é legal. Isso não é interessante, sabe? Pra quem batalha e luta por isso, pra quem defende isso, fica meio complicado assistir a série e ver, tipo, o algoz se tornando o amor da vida dele, e agora eles vão ser um casal lindos, maravilhosos juntos, esquecendo de tudo que se passou. Não é fácil, e não é assim. E muito menos deve ser assim.
aceito de peito aberto essas coisas, porque às vezes isso não é verdade. Não estou falando que o Adam tá mentindo, não, porque o Adam teve uma reconstrução, uma evolução como personagem, como ser humano, maravilhosa, linda. É uma das melhores evoluções de personagens que eu já vi. Então a construção talvez tenha tido seus erros. E a segunda temporada ela trouxe isso, e ela trouxe o momento que todos queriam. Otis perdeu a virgindade. Alisson, com quem foi? Nossa, como é que foi? Foi com a Maeve, foi com a Ola, foi com quem? Nossa, foi hilário. Ele deu uma super festa na casa dele pra mostrar que ele tava bem. Porque ele tinha brigado com a Maeve por conta da Ola, e a Ola tinha terminado com ele, mesmo ele tendo feito algo que a Ola tinha pedido. Então ele ficou sem as duas pessoas que ele gostava, sem as duas meninas que ele era apaixonado, e ele ficou meio tipo, o que eu vou fazer? Então o que ele fez? Fez uma festona, que não era pra ser uma festona, mas acabou sendo. Ele encheu a cara e ele dormiu com a garota mais popular da escola, a Ruby, e isso destruiu todos os sonhos dele de ter a primeira vez com a garota que ele amasse, porque ele sempre foi super romântico. Ele queria que fosse a Maeve ou a Ola, e foi meio sem sentido, porque virou um episódio Otis e Ruby, na qual a Ruby falou que não sabia da camisinha e eles precisaram comprar uma pílula. O Otis mostrou como um homem deve se comportar nessa situação. Isso foi muito legal, foi muito bonito. Mas pra fechar, o que acontece? Teve um momento lindo que foi o Otis se abrindo pra Maeve, falando: Maeve, eu te amo, sempre fui apaixonado e eu te amo muito. E a Maeve já tinha falado pra ele que gostava dele no meio, só que ele tava em um relacionamento, então ele se afastou e etc, por causa da namorada, acabou terminando e etc. Ele foi falar com ela, né? Ele foi falar pessoalmente? Óbvio que não. O Otis jamais ia falar isso pessoalmente. O Otis mandou uma mensagem. O que aconteceu? Um escroto babaca chamado Isaac apagou a mensagem dele pra ela. Ela nunca viu a mensagem. E aí, a temporada acaba. O que vocês acham que acontecerá com Otis e Maeve na terceira temporada? A terceira temporada precisa fechar muitos assuntos. Então eles precisam resolver Adam e Eric. Eles precisam resolver essa situação do Otis e da Maeve, que na minha opinião já tá ficando maçante e chato. A situação da Ruby, porque ninguém tem certeza de nada, se ela engravidou ou não. Eu tô ansioso. Vai ter terceira temporada. Está confirmada. Netflix já confirmou. Deve sair em janeiro de 2021, fevereiro, janeiro, dezembro desse ano ou janeiro. É uma série muito educativa e eu acredito que os jovens do nosso país, inclusive, principalmente, precisam assistir. Não é uma série de putaria, mas é uma série que traz um conhecimento que nós não possuímos e que nós não se abrimos a conhecer, porque o nosso país é super conservador e super restrito sexualmente. Dá pra entender como que os jovens do Brasil engravidam tanto, abortam e morrem, porque infelizmente a nossa saúde pública, a nossa sociedade é machista, patriarcal, e eu não vou fingir que não é. Gente, esse foi um vídeo que eu queria muito fazer sobre Sex Education. Me falam o que vocês acham da série, o que vocês estão achando dessa segunda temporada. Como sempre, deixem aqui embaixo coisas pra eu falar, séries para que eu possa falar. Se vocês gostam do meu estilo de vídeo, eu já pensei em fazer um vídeo mais crítico, mais técnico, mais nichados para o público que realmente é fã e gosta de entender sobre. Mas eu acho que talvez não é o legal. Talvez é legal eu só vir aqui explicar um pouco sobre a série, falar o que eu acho. Então assim, falem o que vocês acham, o que vocês estão achando. Continuem compartilhando, deem like, se inscrevam, ativem os sininhos para vocês receberem os próximos vídeos, tá bom? É isso, salve! Fala oi pra eles aí. Fala oi.